Bom dia, pessoal do sexto ano. Hoje a gente tem uma missão impossível de corrigir 3 cadernos de atividade. Do capítulo 13, que é sobre o feudalismo, o capítulo 14, que a gente vai voltar um pouquinho antes e falar sobre o renascimento comercial urbano, e depois falar sobre a crise lá do fim do feudalismo. O capítulo 16 nós corrigimos na sexta-feira, né, com atividade. Então eu quero todo mundo aberto na página 4 do capítulo 13, feudalismo, para a gente corrigir agora. Leia o texto do bispo Aldebert de Laon, que viveu na França na passagem do século XI, do século X para o século XI. A casa de Deus que parece una é, portanto, tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros dois, e cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros. Professor, o que esse texto está falando? Ele está falando justamente da sociedade feudal. Clero, que eram os oratores, que tinham a função de orar as almas, os belatores, ou nobres, que tinham a função de guerrear e proteger, e tinha lá embaixo os camponeses, servos e vilões, que eram os laboratores, aqueles que trabalhavam e sustentavam todo mundo. Cada um tinha uma função específica e você não podia trocar de ordem. Você não podia trocar de ordem. Aonde você nascia, você ficava. É isso que ele está falando. Uns trabalham para sustentar todos, outros vão fazer o quê? Outros vão ali estar protegendo e outros vão estar orando pela salvação. Então vem a primeira questão. Segundo o texto, quais são os grupos da sociedade medieval? Coloca lá na primeira. Clero, nobre, camponês. Oratores, belatores e os laboratores. Se fosse ordem, poderia colocar. Então coloca lá. Clero, nobre e os camponeses, que são os trabalhadores, em geral. Ou então, oratores, belatores e laboratores. Essa que é a ordem, aquela pirâmide social. Por que a sociedade feudal pode ser caracterizada como estamental? O que era estamental? Ela era dividida e não havia mobilidade social. Traduzindo, vamos lá. Você nascia dentro de uma dessa grupo, ou então entrava num clero, e você não podia trocar. Essa que era a verdade. O que era uma sociedade estamental? Ela era dividida, hierarquizada, e você não podia trocar de ordem. Essa ordem ali era imutável, segundo as leis de Deus. Se você entrasse no clero, você ia ficar dentro do clero até o final da sua vida. Se você fosse um nobre, perdia tudo, continuava seu nobre. Se você nascia um camponês, continuava seu camponês até o fim da vida. Isso que é uma sociedade estamental. Ela era hierarquizada e dividida e não permitia a troca de ordem. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Tio. Fala, João. É Pedro. Aqui é. Fala, Pedro. O compartilhamento tá preto, não tá mostrando. É porque a sua internet está lenta. Vê se você consegue reiniciar o modem e sair e entrar. Não, tio, mas é de todo mundo. Pera aí. Alguém está conseguindo ver o compartilhamento? Não, para mim agora também tá preta, Alexandre. Então, pera aí que é o positivo. Deixa eu compartilhar de novo. Segura aí. Não, é o positivo on. O pessoal não estava nem conseguindo entrar hoje. Vê se entrou de novo agora. Foi? É o positivo on. Ele está agarrando. Se cair de novo, me avisa, Pedro. Fechou? Foi? Aí, anota a primeira e a segunda. A letra A e B que tá aí. O pessoal estava reclamando, o Fernando, que ele estava meio instável, não estava conseguindo entrar em atividade. Deve ser isso. É porque eu entro cedo e já deixo conectado, entendeu? Mesmo que eu não use. Beleza, pessoal? Dá para ver. Se dá uma travada, alguém me avisa se ficar a tela preta. Não é a internet, não. É o on mesmo. Valeu. Copia a letra A e B aí, fazendo um favor. Já copiaram? Pode passar? Eu faço a mesma coisa, Pedro. Antes de escovar meu dente, eu já abro o positivo on para ver se está funcionando. Vamos lá, número 2. Agora dá para ver, né? O sistema feudal deixou profundas marcas na história europeia. Sobre as características do feudalismo,
Assinale verdadeiro ou falso para as afirmativas. Como é que ficou a sequência da número 2? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Dúvidas no número 2 ou pode passar? Dúvidas na 2? Já anotaram? Ok? Vamos lá então, hein? Número 3. Sobre o feudalismo, utilize algumas das palavras apresentadas no texto a seguir, no quadro a seguir, para completar adequadamente os textos. Conquista, romano, feudo, escravo, nobreza, terra, moeda, clérigo, tributo, nobre, servo, senhor, castelo, carolíngio e vilões. Professor, o que você vai fazer? Tem a letra A e B. Era um complete, gente. Era só fazer um complete. Vamos lá. O trabalho desenvolvido no campo podia ser feito por vilões, que eram trabalhadores livres, ou pelos servos, que eram presos à terra. O servo tinha inúmeras obrigações, como o pagamento de tributos. São os impostos, a talha, corvéia, banalidade que nós vimos. Então a letra A ficou vilões, terra, tributo. Ok? Letra B. Os grupo do qual faziam parte os senhores feudais. Se fazia parte do senhor feudal, era o nobre. Então coloca lá. Os nobres, grupo do qual faziam parte os senhores feudais, habitavam os castelos. Eles incluíram, mas coloca lá. Eles habitavam os castelos e ocupavam-se da defesa e proteção dos territórios. Esse grupo teve origem no Império Carolíngio. E era constituído pela baixa e pela alta nobreza. Então a letra B era nobre, castelos, carolíngio e nobrezas. Tranquilo? Dúvidas? Essa aí estava facinho, né? Vamos falar sério. Essa aí não estava difícil, não. Estava difícil, não. Era só. Tinha palavra aí que nem estava colocar em outro lugar. Muito fácil. 4. No período medieval, a alimentação foi um grande fator de diferenciação social. Sobre esse assunto, analise Luminura a seguir. Nós já vimos essa Luminura. É um banquete que o pessoal está levando ali, um pavão, está levando ali muitas carnes. O pessoal está levando ali jarras, provavelmente de vinho. Era um banquete lindo e maravilhoso, né? Então não era na casa de um pobre, era um castelo. Agora analise a seguir a única alternativa correta. Os nobres se alimentavam principalmente de pães e mingau, cereais e vinho? Não, isso era pobres, camponeses. B. A alimentação da nobreza era idêntica dos camponeses? Errado. Letra C. A agricultura e a caça eram atividades desenvolvidas por todos os grupos da cidade medieval? Não, os nobres que caçavam, até para treinar. Letra D. Essa que é para marcar. A prática da caça, além de fornecer alimento, consistia em um momento de treinamento militar. Acabei de falar com vocês. E a letra E, que também está errada, é o consumo de carne era restrito às camadas populares. Corretamente é a letra D de dado. A caça era utilizada para se alimentar, mas também era para utilizar como treinamento militar. Tranquilo? 5. Página 6. Página 6, número 5. Nós já vimos aí uma questão dessa, hein? Nós já vimos na apostila. Tinha uma questão dessa igualzinha. Igual. Analise a imagem a seguir. Está lá o castelo, a terra, a oficina de produtos têxteis, floresta, celeiro, moinho, moradia doméstica, pomar, aldeia dos camponeses, terra para cultivo dos camponeses, que era o manso servil. Identifique, conforme as legendas a seguir, as 3 partes dos feudos indicados e seguir escrevem as duas características desse espaço. Número 1, castelo. Era a moradia da nobreza. E também o local de defesa, no caso de invasão. Coloca lá, castelo, número 1. Moradia dos nobres. E também o local de defesa contra as invasões. Quem conseguia entrar antes do ataque, né? 4. A 4 é a floresta. Nós acabamos de falar sobre ela. É o espaço destinado à caça. Coloca lá. O espaço destinado à caça. E também é onde o pessoal retirava madeira para fazer as construções, tipo um moinho aí, né? Tirava madeira da floresta. 10. 10 é a terra do camponês, que tem outro nome. Coloca lá na 10.
Manso servil. Manso servil. Eu mandei os senhores colocar isso na apostila quando eu expliquei essa matéria. É o manso servil. Então, vamos lá. O que é o manso servil? É o local destinado ao cultivo de alimento dos camponeses. 10. Manso servil é o local destinado ao cultivo de alimento para os camponeses. E também parte da produção era entregue ao seu senhor como forma de imposto. Então, coloca lá. Parte dessa produção era entregue ao seu senhor como forma de imposto. Quais eram os impostos mais comuns, professor? Talha, corvéia e banalidade. A corvéia, a talha, você tinha que dar um terço da sua produção. A corvéia, você tinha que trabalhar alguns dias de graça. A banalidade, se você, um membro da sua família que jurou fidelidade morresse, o homem, você tinha que pagar um imposto para permanecer na terra. Entre outras, essas são as mais comuns. É mão morta, que eu falei a última. Mão morta. Ok? A banalidade era pelo uso das ferramentas do Senhor. Tranquilidade? Conseguiram copiar? Essa aí tava facinha também. Copiaram? Então tá bom. Toda vez que alguém dá ok aí, eu não consigo escrever. 6. Leia o fragmento do texto a seguir. Se o Império Carolíngio tivesse durado sob forma de que se tomou no tempo de Carlos Magno, antes dessas partidas causaram tanto mal ao mundo europeu, mas ele não durou. E a ruptura que ele sofreu não foi a ruptura de um superestado de estados nacionais, de um superestado ambicioso e fraco em estados nacionais sólidos e resistentes. Não, tais estados nacionais não tiveram a luz do dia naquela hora. Não tinha chegado os tempos, embora obstinadamente os procurássemos e acreditássemos neles quando eles não existiam. Lucian Febvre, A Europa, Gênesis de uma Civilização. Sobre o texto, assinale as duas opções a seguir. Lembra que o Império Carolíngio foi fragmentado pelos netos de Carlos Magno, lembra? Porque eles não se davam bem. O pai dividiu o território e enfraqueceu. Professor, quais são as opções corretas? Letra B. O modelo de organização feudal distancia dos estados do ideal de nação. A Cicolade está com promoção, se alguém quiser saber. Letra B. O modelo de organização feudal distancia dos estados fortes do ideal de nação. Letra C. A ruptura do Império Carolíngio foi seguida pela organização de feudos e não de estados unificados. Nós vimos isso. Quando se quebrou ali o território de Carlos Magno, começou a se fraturar aquele território e se formar vários feudos, com vários senhores poderosos. Ok? Letra B e letra C. 7. A iluminura a seguir representa uma importante cerimônia praticada durante o feudalismo. Analise a seguir para responder essas questões. A. Qual é o nome da cerimônia apresentada na iluminura? Que grupo social participava desse momento? Gente, é o contrato de infeudação. Coloca lá. É o contrato de infeudação. Professor, o que eles estavam fazendo? O juramento de fidelidade, aonde o vassalo jurava obedecer ao seu senhor. Coloca isso. Quem fazia isso? Os nobres. Então, era o contrato de infeudação e demonstra o juramento de fidelidade feito pelo nobre. É um nobre jurando fidelidade a outro nobre. Ok? Tranquilo? Letra B. Por que essa cerimônia era importante para a manutenção do sistema feudal? Pois o contrato de infeudação, principalmente pela doação de terras, fazia com que as pessoas dependessem uma da outra. Se o nobre fosse para a guerra, ele podia chamar o outro para ir, porque ele estava ligado pelo juramento de fidelidade. Ou seja, havia um forte laço de dependência. Coloca isso na letra B. Por que isso era importante para o sistema feudal? Porque isso é a base do feudalismo. É o sistema de dependência, aonde um nobre, uma pessoa depende da outra. Você concede um feudo, geralmente terra, e a pessoa vai jurar fidelidade e vai te ajudar sempre quando precisar. É a dependência que manteve o feudalismo durante 1000 anos. Um grupo dependendo do outro. O clero dependendo do nobre para se defender, o clero orando pela salvação de todo mundo e os camponeses trabalhando para sustentar todo mundo e alimentar. Dependência. Ok? Isso vai durar 1000 anos. Dúvidas? Dúvidas?
Teve uma atividade que nós fizemos igual a essa na apostila, se eu não me engano, tá? Igualzinha. Igual. Acho que é uma questão igual. C. Cite uma obrigação do vassalo advindo dessa cerimônia. Vamos lá. O vassalo jurava defender o seu senhor e ser leal quando precisasse. Então, você pode colocar o quê? Ajudar numa votação, ajudar numa campanha militar, pagar os seus impostos devidamente. Isso tudo era obrigação do vassalo, porque quando ele aceitava ser vassalo do senhor, quando o senhor chamasse para ir para a guerra, ele tinha que ir, tinha que pagar os seus impostos, e ele tinha que ajudar numa votação de acordo com a vontade do seu senhor, ok? É para isso que servia o contrato de infeudação. Um depende do outro. E o mais forte que é que aquele cara que obedece ao vassalo faça tudo que for possível para agradar ele. 8. No século IV, o cristianismo conquistou espaço nas camadas privilegiadas da sociedade romana. Sobre a expansão do cristianismo e sua hegemonia na Europa medieval, assinale com um X a coluna V se a informação for verdadeira e a coluna F se for falsa. Em 380, o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, verdadeira. Ao contrário dos senhores feudais, a Igreja Católica tinha um poder centralizado na Europa feudal, verdadeira. A Igreja Católica poderia ser considerada a instituição mais poderosa da Europa Ocidental durante a Idade Média. Já falei isso várias vezes. Verdadeira. Depois, na Idade Média, por meio de doações, heranças e cobranças de taxas, como dízimo, a Igreja Católica acumulou riqueza e fortaleceu seu poder. Nem preciso falar nada. Verdadeira. E a última, que é falsa, no período medieval, surgiu o clero regular que vivia em contato constante com a população e o clero secular que vivia recluso se dedicava às orações e estudos. Essa é falso, tem que inverter, ok? Então ficou verdadeiro, 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 verdadeiro e falso a última. Questão 9. A imagem dispostas a seguir apresentam diferentes ordens da sociedade feudal. Analise-as e faça o que se pede. Qual é a ordem social representada na imagem? É o clero, o orator. Coloca lá, clero, o orator. B. Escreva duas atribuições desse grupo na sociedade feudal. Vamos lá. A primeira, eles oravam pela salvação de todas as almas. Eles também cuidavam da educação e administravam os bens da Igreja Católica. Duas funções. Eles oravam pela salvação de todas as almas e eles também cuidavam da educação e preservavam ali, administravam os bens da igreja, preservando os documentos antigos. Nós acabamos de ver isso na cultura medieval. Acabamos de ver isso. Letra C. Qual é a ordem social presente na imagem? São os camponeses servos ou laboratores. São os camponeses servos ou laboratores. Escreva duas atribuições desse grupo na sociedade medieval. Eles eram responsáveis por sustentar com alimentos todos os outros grupos. Produzir agricultura, produzir no campo. Eles eram responsáveis pela agricultura e abastecer todos os outros grupos. Agricultura, pecuária e a fabricação de ferramentas e utensílios. Ok? E pode colocar outra coisa. Eles deviam pagamento de impostos ao clero e também aos nobres. Não pode esquecer isso, hein? Pagavam pesados tributos ao clero e aos nobres. Tranquilo? Depois, 10. Sobre o período medieval, analise informações a seguir. 1. A Igreja Católica foi a instituição mais poderosa da Europa medieval. Choveu no mercado, então foi muito direto. 2. Os nobres detinham poder político, no entanto, de forma fragmentada. Descentralização política, verdadeiro. Os contratos de infeudação garantiam a possibilidade de ascensão social a todas as ordens da sociedade feudal. Fácil, falso. Falso. Por quê? Se a sociedade era estamental, aonde você nascia, você permanecia, segundo a vontade divina. E a 4. Nos feudos, a economia era voltada para a produção e comercialização de excedentes. Falso. Era para subsistência, era para o seu sustento. Então, a única correta é a letra A. Eram apenas as afirmativas 1 e 2 verdadeiras. 1 e 2. Tranquilo? Falha nossa, Pedro. Saiu falso. Dá um desconto. Final do ano. Podemos ir para a correção do capítulo 14, caderno de atividade? Podemos ir? Dúvidas? Reclamações? Fechou então, hein? Vamos lá.
Renascimento comercial urbano. O que é isso, professor? Novas técnicas agrícolas, aumento da produção no campo, sobra, o pessoal leva para as feiras e rotas comerciais, dá origem aos burgos, que são as cidades. A burguesia, a nova classe social. E nós vemos o pessoal sair do campo e voltar para a cidade. Nós vamos ver o dinheiro mandar. E essa nova classe social, ok? Vamos lá. Atividade. Também tem as cruzadas, que era para reconquistar a cidade sagrada chamada Jerusalém. Só a primeira teve sucesso. Todas as outras fracassaram. Por que eles mantiveram as cruzadas, professor? Por causa do comércio, conquistar terra, riquezas lá no Oriente. Tranquilo? Então, vamos lá. Página 11. Correção. Página 11. Caderno de atividade, capítulo 14. Na Baixa Idade Média, Europa Ocidental, ocorreram inovações nas técnicas agrícolas. Sobre esses assuntos, relaciona as colunas a fim de identificar as inovações. Colheita, arar de ferro, moinho d'água e rotação trienal. A sequência fica: atrelamento de bois e cavalos feito por peito, o que evitava o sufocamento. Letra A é a colheira, né? Permitiu a moagem mais rápida e maior quantidade de grãos. É a letra C, moinho d'água. A área de cultivo era dividida em 3 campos, era a rotação trienal. E por eliminação, permitia a remoção de terra com maior profundidade. Era o arado de ferro. Ok? 2. Sobre as melhorias das técnicas agrícolas que ocorreram na Europa a partir do século XI, assinaram as alternativas como verdadeiras ou então falsas. A sequência ficou verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Vamos lá. O desenvolvimento das técnicas agrícolas proporcionou uma produção de mais alimentos? Verdadeiro. A atualização do arado em chave de foice produziu com ferro e favoreceu a prática de culturas por serem mais resistentes? Verdadeiro. Quebrar é menos fácil. O aumento de área de cultivo foi responsável pela derrubada de muitas florestas? Verdadeiro. A rotação trienal gerou grande desgaste no solo destinado à agricultura em pouco tempo? Falso. A rotação trienal ajudava a preservar a fertilidade, se plantava o ano todo. Não caiam nessa pegadinha. O acidente agrícola fez com que a troca de mercadorias fosse aos poucos substituída pelo comércio com o uso de moedas. Nos centros urbanos, os burgos, os burgueses impulsionaram essas atividades, que é a nova classe social. Ok? Então, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. 3. Na Baixa Idade Média, a vida urbana teve grande desenvolvimento na Europa Ocidental. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir. Produz-se um movimento de emancipação das cidades. O impulso é dado no final do século XI, mas o século é essencial ao século XIII. Os burgueses arrancam da cidade primeiramente privilégio, depois uma carta, isto é, um texto, dando jurisdição sobre a cidade. Quem são essas pessoas e como se organizam? São os poderosos, os novos ricos da cidade. O que se põe mais em evidência são os comerciantes. Com base na leitura do texto, assinaram a única alternativa correta. Bom, a única alternativa correta que fala do burgo, do comércio da cidade, é a letra C. A carta de franquia garantia a emancipação das cidades medievais, visto que muitas se encontravam sob tutela de uma nobreza. Por que, professor? Não estou lembrado. Gente, tinha a feira e tinha a rota. A rota só eram várias estradas. No cruzamento das feiras no cruzamento das rotas surgiam as feiras. Só que geralmente será ao redor de um castelo, de um mosteiro, ao redor de uma igreja. Então quer dizer que tinha um senhor feudal que era dono daquele território. A cidade começou a crescer. O que os senhores feudais faziam? Cobravam vários impostos e não faziam melhorias. Os burgueses lançaram mão da carta de franquia. Primeiro eles formaram as comunas. O que eram as comunas? Comunidades, lá o pessoal se juntavam para exigir melhorias. Como eles não tiveram, eles lançaram mão da carta de franquia. Eles compravam a cidade para poder administrar no lugar dos senhores feudais. Essa que era a ideia de comércio lá e da cidade que tinha na Idade Média. Eu poder comprar a cidade, juntar vários burgueses, e eu fazer as minhas leis, cobrar os meus impostos, sem dever nada a um senhor feudal da região. Inclusive, comprar até da igreja católica, que era a maior senhora feudal. Ok? É assim que nascem os burgos. Letra C, número 3. 4. No século XI e século XII, o renascimento das atividades comerciais foi intenso na Europa, particularmente nos mares do norte e Península Itálica. Sobre esse tema de estudo, utilize algumas das palavras presentes no quadro para completar de forma adequada os textos. Sal, madeira, comerciais, maiores, Paris, marítima, Flandres, temporárias, especiarias, Champanhe, Lisboa, permanentes, mosteiros, Venezas e menores.
Galera, isso aí era nada mais era do que um complete, né? Então vamos lá. A. As feiras se organizavam ao redor dos castelos e dos mosteiros e permitiam as trocas de grãos e madeiras por artigos de luxo e sal. Então a A fica mosteiro, madeira e sal. B. O desenvolvimento das estradas permitiu a formação de feiras permanentes e maiores. Então a letra B fica permanentes e maiores. C. Os comerciantes de Gênova e de Veneza controlavam o comércio da região próximo ao mar Mediterrâneo, por onde chegavam as mercadorias vindas do Oriente. Então a letra C fica Veneza. D. A feira de, a mais importante da Europa, Champagne, foi considerada a maior feira medieval. Letra D fica Champagne, ok? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Não, Arthur, lá foi, se não me engano, lá foi a região que eles falam que teve origem de champanhe, né? Então por isso que ficou esse nome, daquela bebida. Mas champanhe era o nome de uma cidade. Foi? Podemos ir? 5. Sobre as cruzadas, leia o texto a seguir. As cruzadas foram expedições militares de guerreiros europeus, inicialmente de inspiração religiosa, cujo objetivo principal era libertar Jerusalém do controle árabe. A primeira cruzada foi decretada pelo Papa Urbano II em 1095. A última, liderada pelo rei francês São Luís, terminou em 1270. Do ponto de vista político, as expedições ao Oriente garantiram territórios importantes aos cristãos. Além do fortalecimento das relações comerciais, no decurso das cruzadas houve um acréscimo do intercâmbio intelectual e artístico entre o mundo cristão e o mundo árabe, malgrado o fato de que ambas possuíam culturas distintas e algumas opostas. Eu não sei, o Arthur já falou, eu ia até falar isso, parece o mesmo texto da apostila. O que ele está falando? As cruzadas começaram com motivo religioso, mas depois o pessoal só queria saber de comércio. A primeira teve sucesso e depois nenhuma outra mais. Mas eles continuaram a fazer cruzadas para buscar especiarias, para buscar territórios, riquezas, ou seja, o comércio entre o Oriente e o Ocidente ganhou força na Idade Média. Mesmo lá, os cristãos perdendo Jerusalém. Com base no texto, complete as informações do quadro a seguir. Fatores que motivaram as cruzadas: econômicos, expansão do comércio de longa distância. Coloca lá. Fatores econômicos, expansão do comércio de longa distância. Como é que você viaja milhares de quilômetros sem barco, sem alimento, sem transporte? Não tem como fazer armas. Você tinha que ter recursos, ok? Então você tinha que fazer comércio na região. Fatores que motivaram as cruzadas, mas fatores políticos. Conquista de terras no Oriente, porque os nobres achavam que poderiam conquistar terras fora da Europa. E até alguns conseguiram. Então coloca lá, fatores políticos. Conquista de terras no Oriente, vírgula, principalmente pelos nobres que desejavam ampliar o seu poder na região. Fatores religiosos das cruzadas. Libertar Jerusalém dos muçulmanos. Coloca lá. Libertar a cidade sagrada de Jerusalém dos muçulmanos. Só a primeira teve sucesso, todas as outras fracassaram. Inclusive, uma dessas cruzadas atacou Constantinopla, que era uma cidade cristã, mas só atacou Constantinopla porque queria riquezas. Ok? Dúvidas? Copiaram? Por que as outras foram fracassadas, Pedro? Porque, na verdade, as outras foram com muito mais com interesse comercial do que interesse religioso. A primeira tinha um movimento religioso muito forte, aquela questão de libertar a cidade sagrada de Cristo. As outras, a falar a verdade, havia muita desunião, muitos reis que, como chamavam as cruzadas, às vezes o rei francês ia com o rei português, mas o rei espanhol não queria ir, nem o inglês. Então havia também muita picuinha naquela época, que facilitava a defesa dos muçulmanos. E também o pessoal só queria depois saber de comércio, enriquecer e conquistar território. Já nem se importava mais com Jerusalém. Tranquilo? 6.
O trecho a seguir descreve a relação entre o renascimento comercial e urbano na Baixa Idade Média. O comércio se torna tão poderoso que deixa de se movimentar. Ele para, ele se instala. Ele cria o quê? Cidades mercantis. Esse elemento essencial da Europa. Segundo o texto, por que o comércio deixou de se movimentar na Baixa Idade Média? Porque as feiras deixaram de ser temporárias e tornaram-se fixas. Coloca o celular. Porque as feiras medievais, que eram temporárias, tornaram-se fixas devido ao intenso fluxo de pessoas e mercadorias que iam para esses locais. Foi necessário infraestrutura. As feiras que eram temporárias tornaram-se fixas devido ao intenso fluxo de pessoas e mercadorias para essas regiões e foi necessário criar uma infraestrutura. Então elas ficaram paradas. Aí que se formou os burgos, as cidades medievais. Nós fizemos uma atividade dessa no estudo dirigido e fizemos uma atividade dessa na apostila, se eu não me engano. Fizemos um texto imenso. Ok? Dúvidas? Questão 6. Alguém está com dúvida? Perguntas? Reclamações? Podemos passar? 7. A imagem a seguir retrata uma rua comercial na Idade Média. Nós já vimos essa iluminura. Cite duas atividades comerciais na imagem. Tem lá o barbeiro que está fazendo a barba do pessoal, tem o pessoal que está vendendo um tecido, que está vendendo alimento, ok? Você pode colocar aí o alfaiate, fazendo roupa, qualquer uma dessas. B. Na Baixa Idade Média, muitos profissionais passaram a se organizar em associações. Como elas se chamavam? E quais eram seus principais objetivos? Essas aí eram as famosas corporações de ofício. Elas tinham o interesse de defender ali as atividades comerciais dos mestres artesãos. Eles garantiam o controle sobre a produção, evitando a concorrência. Então, se você entrasse numa corporação de ofício, você era um mestre artesão. Você controlava a quantidade de produtos e evitava a concorrência, porque se vendia o mesmo valor a roupa em qualquer região. Era para evitar a concorrência, senão o comércio poderia quebrar. Ok? Esse que era o objetivo principal. Nós fizemos uma atividade dessa também igualzinha, se eu não me engano. 8. Analise a pintura, depois assinale as 3 alternativas corretas. Na pintura, letra A, os cruzados são representados vestindo armaduras e carregando bandeiras. Pode marcar, é correta. Letra B, a população local pede piedade aos cruzados. Pode marcar, correta. Se eu não me engano, essa pintura é a primeira invasão a Jerusalém. Foi um verdadeiro massacre. Os cristãos massacraram os muçulmanos lá dentro da cidade de Jerusalém. Tá? Depois, letra C. Percebe-se o forte embate entre a população local que deve defender Constantinopla e os cruzados. Não tem. Ok? Letra D. Prevalece a perspectiva cristã em relação às cruzadas. Verdadeiro. E é possível perceber a vitória cristã na primeira cruzada, cumprindo a intenção original de conquistar Jerusalém. Correto. 2 cruzadas foram ali vergonhosas para os cristãos. A primeira cruzada que invadiu Jerusalém, que exterminou, matou milhares de pessoas lá dentro, mulheres, crianças, idosos, não perdoou ninguém. E essa cruzada que está mostrando, que eu errei, que é sobre Constantinopla. São os cristãos atacando Constantinopla, que era uma cidade cristã. Professor, mas por que cristão estava atacando cristão se o objetivo era conquistar os muçulmanos de Jerusalém? Porque simplesmente passaram lá, quem financiou a expedição, para assaltar, literalmente, pilhar, roubar Constantinopla, pegar suas riquezas e para levar de volta para a Europa. Se eu não me engano, essa cruzada nem chegou em Jerusalém. Parou no meio. Ficou satisfeita. Pilhou Constantinopla, que era rica, pilhou outras cidades, voltou para a Europa com muitas riquezas. Uma vergonha. Cristão atacando cristão. Tranquilo? Isso tudo em nome de comércio. Então a número 8 era para marcar A, B e D. A, B e D. Podemos ir para o capítulo 15 para corrigir o caderno de atividade? Com certeza, Pedro. Mas aí que fala mais alto era o quê? Riqueza, né? Poder. Volto na 7. Aí, Davi, voltei na 7.
Depois que o Davi terminar, a gente pode ir para a página 15? Ó, a página 15 vai ter que ser rápido e rasteira, hein, que a gente só tem 10 minutinhos. Vamos terminar de copiar, Davi? Se avisa, hein? Pra gente passar. Capítulo 15, quem já terminou aí? Página 17, correção. Ok? Página 17, correção. Pode passar, Davi? Terminou de copiar? Fechou. Vamos lá. Página 17, caderno de correção, número 1. É sobre a crise do sistema feudal, a peste, a fome, a guerra, a revolta dos camponeses. Com base nos estudos e na análise da imagem, explique 3 fatores que levaram ao temor da morte ser tão frequente na Europa do século XIV. Professor, o que eu posso citar? É a fome devastadora que veio lá com os plantios que foram arrasados, a presença de doenças que era muito comum e fatal, as guerras que eram muito comuns. Pode colocar aí o que você quiser. Coloca essas 3. A fome, as guerras e as doenças que eram muito comuns, que matavam milhares de pessoas, igual nós vimos. É o que é o capítulo 14, né? Depois, 2. Sobre a escassez de alimentos que atingiu a Europa no século XIV, leia o texto e assinale verdadeiro ou falso para as afirmativas. 2 cidades flamengas, Bruges e Ypres, perderam 5 a 10% da população. Só na segunda, em apenas 6 meses, morreram 3.000 pessoas. Se levarmos em conta que era uma cidade rica, próxima ao mar, fica evidente a gravidade da situação. Então você tinha que julgar essas sentenças como falsa e verdadeira. Como é que ficou a sequência da 2? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Marca lá. Ok? Dúvidas? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. 3. Giovanni Boccaccio, um dos autores mais célebres da literatura italiana, viveu em Florença, durante a ocorrência da peste negra. No texto a seguir, esse poeta descreve os efeitos da epidemia entre os florentinos. Chegou-se ao ano de 1348 da segunda encarnação do Filho de Deus, quando a cidade de Florença, nobre entre as mais famosas da Itália, foi atormentada pela epidemia mortal, que a peste tinha sido fruto das influências austrais ou resultado das nossas iniquidades, e que Deus, em sua justa cólera, a tenha lançado sobre os homens, como punição de nossos crimes. De qualquer modo, ela se manifestará há alguns anos antes nos países do Oriente, onde provocar a perda de uma quantidade inumerável de vidas humanas. Depois, sem interrupção, graçando passo a passo, ela propagara-se para nossa infelicidade em direção ao ocidente. Em vão interditar a estrada da cidade e todo enfermo multiplicar suas prescrições de higiene. Inutilmente recorrendo muito mais que uma vez às súplicas e preces costumeiras nas procissões e as de um tipo cujos devotos se desobrigaram com Deus. Nenhum resultado foi obtido. Desde o dia primaveris do ano a que me referi, o horrível flagelo começou a se manifestar de maneira surpreendente. Suas devastações dolorosas. Com base no texto, faço o que se pede. Quais foram as medidas tomadas pelos habitantes da cidade de Florença para impedir o avanço da peste negra? Proibiu-se a entrada de doentes, tornou-se mais cuidado com as práticas de higiene e buscou-se garantir um bom estado sanitário. Galera, é muito parecido com hoje, com isso aí que está tendo aí, ó, Covid-19. Proibiu-se a entrada de doentes na cidade de Florença, tomou-se mais cuidado com as higienes e buscou-se garantir um bom estado sanitário da cidade. Limpeza, fazer limpeza. Deu certo? Não, não deu. B. Explique o que mudou em relação à religiosidade da população com o avanço da peste negra. Uma parcela da população acreditava que a peste era um castigo divino. Coloca lá. Uma grande parcela da população acreditava que a peste era um castigo divino. E nenhuma medida dos homens poderia impedir o seu avanço. Ok? Mesmo a Igreja Católica, sendo representante direto de Deus.
Então, coloca isso lá. Uma boa parcela da população acreditava que a peste era uma punição divina e nenhuma ação humana poderia impedi-la, vírgula. Nem mesmo a Igreja Católica, que era intermediária entre Deus e os homens. É daí que muita gente vai começar a questionar o poder da Igreja Católica. Ok? Dúvidas? Eu já tinha comentado isso. Dúvidas? Podemos passar? Já copiaram? Já copiaram todo mundo? Ok? 4. A respeito da Guerra dos 100 Anos, utiliza algumas palavras presentes no quadro a seguir para completar o quadro adequadamente. No decorrer do século XIV e XV, França e Inglaterra se envolveram na Guerra dos 100 Anos. O conflito teve entre suas causas a disputa pelo trono francês. No princípio, houve um avanço expressivo das tropas inglesas, que venceram muitas batalhas. A mudança no conflito teve início sob a liderança de Joana d'Arc, que auxiliou na vitória da França. A guerra contribuiu para o fortalecimento do poder monárquico. Professor, então, quais são as palavras que tinha que colocar? Na ordem: França, Inglaterra, francês, inglesas e monarca. Professor, nós sabemos o que aconteceu. O que aconteceu na Guerra dos 100 Anos? Joana d'Arc foi queimada e acusada de herege, que conversava com santos. Nós vimos isso lá na pesquisa. Ok? Na verdade, o pessoal queria se livrar dela. Essa que era a verdade. Porque o rei ficou enciumado. Na verdade, a Guerra dos 100 Anos, calma, não durou 100 anos, durou 116 anos. Com interrupções, calma. Com interrupções. Fechou? 5. Sobre a conjuntura europeia do século XIV e seus desdobramentos, se relaciona às colunas: aumento de impostos, péssimas condições sanitárias, problemas climáticos, disputas políticas territoriais e redução da pobreza. Do outro lado, a gente colocar letra D, guerras, letra E, fortalecimento do poder real, letra C, fome, letra A, revoltas camponesas e letra B, peste negra. Então a 5 ficou D, E, C, A, B. Tava facinho essa, hein? Muito facinho. 6. Voltar na 7, mas 7 de qual, Davi? Daquela página ainda? Depois eu volto. 6. O desenvolvimento comercial urbano que ocorreu na Europa a partir do século XI, sem dúvida, contribuiu para o crescimento feudal. Contudo, no século XIV, tal processo se acentuou. Sobre esse tema, assinale com X fatores que levaram à crise do feudalismo. Em seguida, escolha um dos fatores que você assinalou e explique-o. Suzerania, não tem a ver com crise. Peste negra, pode marcar, tem a ver com crise. Guerra dos 100 anos, tem a ver com crise. Fome, tem a ver com crise. Vassalagem, não tem a ver com crise. E revoltas camponesas, tem a ver com crise. Então, vamos lá. Qual que você poderia escolher? Peste negra, devastou as cidades. Fez com que muitas pessoas tivessem sobreviventes que trabalhar para compensar aqueles que haviam morrido. A fome, devido a mudanças climáticas e péssimas colheitas, ao consumo de sementes e também de gado, trouxe uma fome generalizada que durou aí mais de 100 anos. A Guerra dos 100 Anos exauriu os cofres da França e da Inglaterra, destruindo a economia tanto da França quanto da Inglaterra. Revoltas camponesas contra os altos impostos, contra o excesso de trabalho, para compensar as pessoas que morreram. Você podia escolher qualquer uma, ok? A peste negra, Arthur, a peste negra devastou a Europa, matou 50% da população e fez com que aqueles que sobrevivessem tivessem que trabalhar para compensar aqueles que morreram, ok? Dúvida, Arthur? Você podia escolher qualquer uma dessas para justificar. Qualquer um. Fechou? 7. O texto seguinte descreve uma das revoltas urbanas que aconteceu no período medieval ocorrido em Gante, na Bélgica. Em 371, o povo de Gante, atual Gante, revoltou-se contra o seu senhor, conde de Flandres, que era o pai da duquesa de Borgonha. Marcharam em grande número para Bruges, tomaram a cidade, depuseram o conde, roubaram e mataram todos os seus oficiais. E procederam da mesma maneira em relação a todas as outras cidades flamengas que caíram em suas mãos. Armando-se a si próprios, os homens precipitaram-se em todas as direções para roubar as casas representantes do rei, e em muitos casos mataram.
Isso aí são as revoltas camponesas. Com base aos estudos e na leitura anterior, assinale verdadeiro ou falso. Qual é a sequência? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Ok? 8. Analise a iluminura a seguir. Descreva a cena retratada na iluminura, destacando sua relação com o desfecho da Guerra dos 100 Anos. Quem é essa aí que está sendo queimada? É a famosa Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela foi essencial para o início da vitória da Inglaterra, vírgula, mas ela foi traída pelos franceses, vendida aos ingleses e foi julgada pela Inquisição como herege. Professor, porque ela havia santos, não só isso, porque ela se vestia como homem e ela também liderava as tropas, e gerou ciúme no próprio rei francês, que viu que ela poderia ser um desafio. Então ela acabou sendo acusada de heresia e ela acabou sendo executada na fogueira viva. Depois de muitos séculos, ela foi perdoada e hoje ela é padroeira, santa e protetora da França. Santa Joana d'Arc. Ela era uma adolescente, ok? Dúvidas? Dúvidas? Galera, antes que caia, saudades imensas. Eu não achei que ia terminar o ano assim. Muita saudade dos senhores. Vai estar aí saindo o resultado final. Não fiquem desanimados. Esse ano foi atípico, foi diferente. O ano que vem a gente conta com vocês lá no Castro Alves, continuem lá na escola. E a gente vai ficar com saudades imensas e a gente espera que passe lá o Covid para a gente voltar a se abraçar, perguntar e ficar na aula. E vocês a encherem nosso saco lá também, ok? Tchau, galera. Sexta-feira não tem aula. Lembra que a ação de graças, não percam ela. Até ano que vem para quem passou, ou então recuperação final até breve. Tchau, sexto ano.